Olá, meu nome é Felipe, estrategista da Orange, e esse aqui é o Expresso Orange, o seu espaço matinal para a gente trocar algumas ideias aqui, falar um pouquinho sobre branding, marketing e presença digital. E também tomar um cafezinho. Hoje eu estou aqui com a nossa redatora, a Bruna Mello. Seja bem-vindo. Olá, Felipe. Tudo bem? Obrigada. Hoje o nosso assunto é a humanização da marca. Então, nós passamos por isso aqui na pele, né, na Origin, e eu já queria começar, né, falando sobre esse rebranding todo, essa questão da mudança também, trazer esse Origin. Era algo consciente para trazer de volta as origens humanas, a humanização da marca? Teve alguma coisa relacionada a isso? Como que está sendo esse processo para você? Com certeza, acho que quando a gente fala de comunicação, tudo tem um objetivo e um propósito, né? Nem sempre bem definido, mas sempre tem um objetivo e um propósito. E o nosso objetivo agora com essa nova proposta é realmente apresentar uma nova empresa com uma proposta um pouquinho diferente para atender uma demanda que ela é crescente, latente no mercado, mas que pouca gente está atenta, né? Que é trabalhar essa questão do como é que o algoritmo conversa com o ser humano, né? Como é que a gente consegue fazer um trabalho focado, um trabalho com alta tecnologia, mas focado também nas percepções humanas. Entendi. E, assim, baseado nisso, tem muitas empresas que estão buscando esse movimento também, né? A gente está vindo de uma era na qual a gente estava buscando muito inteligência artificial, criação de conteúdo pensando em ranqueamento, e hoje em dia o foco é voltar, né? Como eu falei, para as origens, para uma questão de conexão humana. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas relacionadas a esse tipo de transição como um empresário, né, buscando trazer assim essa luz para os empresários que também estão passando por esse processo de mudança. Então, aqui a primeira pergunta é: a Origin, ela sempre teve um DNA humanizado? Na verdade, ela é uma empresa nova, né? Ela está nascendo agora e ela está nascendo, sim, o foco dela é a humanização, né? A gente trazer uma questão tecnológica muito forte, muito presente, muito latente com a gente, contudo, sem esquecer que nós estamos conversando com pessoas, que do outro lado da tela, do outro lado do aparelho, né, tem um ser humano conversando, né? Então ele tem as suas expectativas, seus desejos, seus anseios e também seu jeito de entender e compreender o mundo. E a inteligência artificial, ela pode caminhar junto com isso? Com certeza, sem sombra de dúvida. Acho que as pessoas têm um pouquinho de medo, um pouco de receio quando a gente fala de inteligência artificial, mas ela veio para complementar, para ajudar o nosso trabalho, né? Assim como toda tecnologia, ela vem para complementar um trabalho já existente, né? E foi assim com diversas outras tecnologias, até com o surgimento do livro, né? Quando o livro apareceu e o livro começou a ser comercializado lá atrás, com Grambel, as pessoas achavam que os professores iam ser substituídos pelos livros, que as pessoas iam ler os livros e os professores não iam ter mais função nenhuma. E o professor teve que se moldar a essa nova realidade, né? Nós tivemos um boom do EAD, por exemplo, né? Uma tecnologia que não é tão recente assim, mas as pessoas também acharam que as instituições de ensino vão morrer, ninguém vai mais para a faculdade, ninguém vai mais para a escola, tal, não sei o quê. E a sociedade se adaptou, né? Então a gente se adaptou, a gente se readequou, e aí a IA, e não vai ser diferente com a IA. A IA veio para complementar esse novo mundo, né? Ele veio para completar esse novo mundo como uma ferramenta a mais, não para substituir ninguém. Eu acho que a grande diferença é essa. A gente tem que enxergar a inteligência artificial como complemento e não como substituto. Sim, e realmente as empresas têm esse receio, né, também. E tem aquele movimento em questão da rejeição da inteligência artificial com medo de tirar esse processo de humanização todo, né? Mas a próxima pergunta também tem a ver com isso, sobre humanização. Você acredita que mostrar os bastidores é suficiente ou existe algo mais que pode fazer essa conexão acontecer? Quando você diz humanização, é humanização de uma empresa, de uma marca, de um produto, Isso, isso existe? trazer essa conexão com o público. Muitas empresas acreditam que os bastidores é suficiente. Essa visão é compartilhada por você ou você tem uma visão diferente sobre Não, isso? eu acho que é um pouco. Acho que a visão também, os bastidores são um complemento, né? Eu acho que a gente tem muito mais estratégias, muito mais possibilidades de humanizar uma marca do que simplesmente mostrar os bastidores de uma empresa, de como o produto é feito, ou simplesmente de como é, no nosso caso, né, de como é uma linha de produção,
como o pessoal de TI trabalha, como a redação trabalha. Não, tem muito mais coisa por trás disso, né? Muito mais possibilidades de humanizar uma marca, né? E humanizar utilizando a tecnologia, por incrível que pareça, né? A gente consegue fazer isso com maestria, mas só mostrar os bastidores não é o suficiente. Não, então, mas qual outro caminho poderia ser percorrido nesse sentido? Por exemplo, cada marca, cada empresa, ela tem um conjunto de valores, né? Que aqui a gente pode entender como os diferenciais. Então, a gente apresentar esses diferenciais de uma maneira clara, transparente para a sociedade ou para potenciais consumidores ou potenciais clientes é uma das possibilidades, né? Acredito também que uma das possibilidades é a gente mostrar a aplicação do produto ou do serviço, né? É uma possibilidade de a gente humanizar a marca, né? E existem centenas de outras possibilidades, Bruna. A gente só não vai contar tudo, porque senão a gente dá a receita do bolo. Não, né? Não pode. Mas, por mais que assim, eu sei que a gente não pode entregar o ouro de uma vez, mas eu acho que a questão principal é entender ou tentar mostrar, né, se é possível aplicar isso para qualquer empresa, para qualquer marketing, né, se existe essa possibilidade, por exemplo, com uma empresa que não é de algo industrial, sabe? Tipo assim, uma empresa, por exemplo, de caldeiras, é possível fazer isso também? Com certeza, porque mesmo a gente fala do B2B, mesmo quando a gente fala de comunicação com outras empresas ou com os negócios, mesmo quando é um produto muito frio, como você colocou um exemplo agora de uma indústria, né, é possível sim, porque quando a gente não são máquinas comprando de máquinas, né, são pessoas comprando de pessoas, né, então elas têm as suas necessidades, têm os seus desejos, né, e isso tem que ser colocado na mesa, né, e isso, para quem está apresentando um produto ou um serviço, se torna um diferencial. Então, às vezes, falando de um produto industrial, de um industrial conversando com outro industrial, mas de repente o atendimento é um diferencial, né? Essa possibilidade de manutenção, então como é que eu vou ser atendido, como é que vai ser meu pós-venda, né? Isso tem que estar humanizado, porque só conversar com máquina hoje em dia, conversar com uma Aura ou conversar com um chatbot, a marca perde bastante, né? Perde bastante de contato com o seu consumidor final, né? E às vezes nem só de prestar um serviço, mas de entender quais são essas novas necessidades, porque a gente também, escutando essa demanda do cliente, a gente recicla os produtos, os serviços, aí tem uma oportunidade de melhorar. Às vezes é o produto, às vezes é o atendimento, né? Às vezes é uma entrega. Então, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta na plenitude, Bruna. Respondeu sim. Eu acredito também que é bem possível, por mais que seja, as empresas nem todas vão ter ali aquele contato com um ser humano, né, o cliente final, como cliente final, ainda assim é possível fazer isso, principalmente na questão do atendimento. Essa também era uma das pautas da próxima pergunta, porque aqui tem uma questão sobre o limite saudável entre a automação e a presença humana. Então, como que isso é feito na sua perspectiva, como que você aplica isso, esse cuidado com os seus clientes também, né, essa conexão com eles, o relacionamento do pós-venda e tudo? Tudo que for rotineiro, né, assim, que for atividade repetida, ou que for uma pergunta que ela se repete, eu acredito que a automação ela vem ajudar bastante, né, porque mais ou menos, ela vem evitar que a gente replique essa atividade várias vezes durante o dia. Para o profissional e a empresa que presta serviço ou que vende o serviço ou produto, ela consiga focar em demandas, em necessidades um pouco maiores, né? Então, para atividades rotineiras e que com dúvidas ou questões ou ações que se repetem, eu acho que a automação ela deve ser utilizada para aí o profissional ou a empresa do outro lado da ponta, né, do outro lado da corda, poder focar em outras coisas, inclusive melhora do produto e do serviço. Sim, no próprio atendimento em si, né? Deixar ele mais personalizado também, né? A próxima pergunta, o que você diria para esses profissionais que resistem ainda a buscar esse equilíbrio, né? A implementar automações, o que eles precisam entender para conseguir incorporar isso e otimizar seus processos sem perder a própria essência? Tá, eu acho que aqui eu posso estar falando aqui inicialmente, pode parecer que eu estou falando só para profissionais de marketing ou para profissionais da área de comunicação, mas eu acho que isso serve para todas as áreas, né? A tecnologia sempre vence, a inovação sempre vence, né? A IA, ela já provou que ela veio para ficar, né? Assim, a quantidade de aplicações hoje, num espaço tão curto de tempo que está sendo dado para ela, é absurda, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade, porque se a gente não aprender, a nossa concorrência vai. E os nossos clientes vão sentir falta, né? Porque ela vem para agregar valor,
né? Ela vem para trazer benefícios para os nossos clientes, né? Para os nossos potenciais clientes. Então, se a gente não utilizar, alguém vai estar utilizando. Aí a nossa marca pode estar perdendo, a sua marca pode estar perdendo força, pode estar perdendo qualidade, né? Então, acho que essa resistência ela não é saudável, não seria saudável. Concordo. Eu tenho um exemplo aqui de uma empresa que usa um avatar persona, né, um avatar que tem personalidade, é a Magazine Luiza, e ela acaba aproximando o cliente também pelo fato de ter toda aquela conexão, a criação de conteúdo e tudo. Mas eu acredito que não seja uma estratégia fácil de replicar, né? Colocar uma marca, uma personalidade num avatar. E você acha que isso tem futuro no marketing, que as empresas vão buscar fazer isso, ou que é uma estratégia assim que pode funcionar para uns, para outros não? Vale a pena investir? Funciona para todos, né? Essa questão da automatização e humanização funciona para todos. Se a gente olhar um pouquinho, assim, conceitualmente falando, o que a Magazine Luiza fez, ela humanizou a automatização, né? É um processo, parece um paradoxo, né? Mas ela pegou um processo dela que era otimizado, que uma máquina faria, ela criou um avatar, colocou um rosto, deu uma personalidade para ela, deu um tom de voz, né? Tudo isso é possível de ser feito, né? Tanto na comunicação, utilizando avatares, utilizando um texto, utilizando um vídeo, tudo isso é possível, né? Eu acho que sim. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que é possível sim, né? E que essa adequação vai depender de empresa para empresa, do momento que ela está vivendo, de quais são os diferenciais dela, né? Porque, por exemplo, você me deu um exemplo da Magazine Luiza. O que a gente tem hoje muito nos e-commerces? Muita automação, um processo de automação muito grande, né? Então, as pessoas elas estavam ficando um pouco resistentes a esse excesso de automação. Só que é uma automação necessária, não tem como você abrir mão, né? Porque são processos, check-in, check-out, compra, vende, o caminho do consumidor dentro do site, não dá para fazer isso de uma maneira que não seja automatizada para você realmente ter agilidade. Você ter agilidade e ter o resultado que você espera, né? Então, ela utilizou um conceito em cima de outro conceito, né? Ela pegou um processo de automação e humanizou esse processo de automação, dando uma cara, um tom de voz, uma personalidade para um processo de automação. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, toda empresa pode se beneficiar disso, mas depende muito da aplicação, né? De qual aplicação e de que momento ela está vivendo agora. Porque também não adianta empresas extremamente analógicas chegar de uma hora para outra com alto grau de automação. Eu acho que tem que ter alguns passos, cumprir algumas etapas, né? Geralmente, a área comercial e a área de marketing, junto com o TI, que puxam essa inovação interna, né? Que acabam puxando, porque aí você traz novos clientes ou traz um processo de entrada e como é que eu trato esse cliente, aí você começa a trabalhar a questão do endomarketing. Então, geralmente, a área de marketing e a área de tecnologia acabam sendo as grandes molas propulsoras desse ecossistema. Desses mecanismos, né? Sim, e isso eu acredito também que faça parte dessa humanização pelo fato da agilidade, né? Nós também temos a nossa vida, a gente também quer resolver nossos processos rápidos, então quando a marca ela pensa nisso com empatia, né, faz um processo que é bem claro para a jornada do cliente, isso facilita bastante também que ela queira retornar, né? E, bom, Felipe, a gente ainda tem mais uns minutinhos, então eu trouxe aqui um ping-pong de mitos e verdades, né, sobre esse tema, e eu quero que você me responda se o que você acha, se é um mito ou uma verdade, e nos dê sua opinião, tá bom? Bom, humanizar é mostrar vulnerabilidade o tempo todo. Não, pelo contrário, eu acho que não. Eu acho que você fica vulnerável quando você não conhece o interlocutor, né? Então, você abre espaço para você, pro desconhecido. O desconhecido, sim, torna o teu ecossistema vulnerável. Eu acho que quando você humaniza, você aproxima, e quando você aproxima, você conhece mais, e quando você conhece mais, você diminui essa possibilidade de erros, né? E também você, no nosso caso da comunicação, por exemplo, quando a gente aproxima, quando a gente humaniza uma marca através de valores que são compatíveis com valores das pessoas, a chance de uma conversão, de uma venda, de fidelização, ela é muito maior. Ela é muito maior. Sim, e não tem a ver com vulnerabilidade isso, né, na verdade. Não. A próxima a IA já substituiu o trabalho criativo.
Foi exatamente o que você falou. Eu acho que não, acho que ela vem para ajudar. Por exemplo, vamos colocar a sua linha de atuação, por exemplo, a redação. Né? A gente gasta muito tempo, a gente investe muito tempo quando a gente vai produzir algum texto, algum material para uma empresa, pesquisando, né? Para entender o segmento, para entender a empresa, para entender os diferenciais, como é que eu posso apresentar esses diferenciais. Então, todo esse trabalho de pesquisa, ele pode ser otimizado com a IA. Mas a IA ainda não, ela é uma máquina, né? Ela é um algoritmo, que ela é treinada por pessoas. E ela é treinada por pessoas que são criativas. Não existe uma IA treinando uma outra IA, ainda não, né? Talvez num futuro próximo, sim, mas eu não vejo um futuro tão próximo assim, não. E sempre vai precisar, né, de um cérebro humano, provavelmente. Não, A próxima, sempre. SEO morreu. Essa pergunta, essa afirmação, acho que eu escuto há muitos anos, né? Há muitos anos, e foi justamente respondendo essa pergunta que foi uma quebra de paradigma na minha carreira. A gente estava para decidir, fui convidado para participar de um empreendimento, né? E aí, justamente para desenvolver SEO, e muita gente falava que o SEO, isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que o SEO vai morrer, vai morrer, vai morrer, e não morreu. E ele está aí. E a resposta que eu tive naquele momento, porque aí você vai ler muito, você pesquisa muito, e é óbvio, né? Assim, a gente falando de SEO, não tem como não falar de Neil Patel, né? E eu me lembro que um dos artigos que ele publicou, ele falava assim que o SEO nunca vai morrer, que ele vai vestir roupas diferentes, ele vai se remodelar, ele vai se readequar a algumas realidades que a gente vai estar vivenciando, mas ele nunca vai morrer. Porque as pessoas sempre vão estar procurando por produtos e serviços. Se a gente trabalhar só a questão de anúncio, ninguém vai ficar numa plataforma, né? As IAs, elas vieram aí para ajudar a questão das buscas orgânicas na internet. Então, os LLMs hoje, que todo mundo fala de posicionar conteúdo, né, da IA analisar conteúdo que está disponível na internet, apresentar uma resposta não só a empresas, né, não só sites para os clientes, aí está provando que o SEO não morreu. Ele está mais vivo do que nunca. Só que agora ele está passando por um processo de transição. As empresas que prestam serviço, as pessoas que contratam serviços, elas têm que se adequar, porque o perfil de busca do nosso público tem mudado. Daí ele muda constantemente. Quem trabalha com isso, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com marketing digital, vê isso acontecer a todo momento, né? Quem trabalha com SEO vê o algoritmo do Google mudando uma dezena de vezes por ano. Antigamente era 1, 2, 3 vezes por ano. Agora a gente vê 3, 4, 5 vezes, até 6 vezes no mês, né? Parâmetros novos, regras novas de posicionamento. Então, não, o SEO ele vai se adequar a novas realidades que a gente está vivendo. Essa realidade nova com as inteligências artificiais, ela, como eu acabei de dizer, ela é nova, né? Então a gente tem muita partícula suspensa, tem muita coisa ainda para a gente definir, para aprender. As partículas vão se assentando e aí realmente as pessoas vão ver o que é importante. As empresas, né, vão se adequar, as empresas de tecnologias vão se adequar ao mercado consumidor, né? E acho que aí responde um pouco, aí talvez eu bata um pouco na questão da humanização que você fala, né? Que as pessoas acham que a gente vê muito conteúdo, muita matéria na internet, as pessoas falando que o comportamento das pessoas mudam por conta do que elas consomem na internet. Mas o que é consumido na internet é produzido por pessoas, né? Então, eu vejo também um movimento contrário, né? Não vejo que essa primeira afirmação que eu disse agora, que ela não existe, ela é factível, ela é provada e comprovada, mas também as pessoas mudam as empresas, as big techs, as empresas de tecnologia hoje, né? E aí, quer coisa mais humana do que isso? Eu não sei, né? Eu acho que não existe. Né? Sim. Estamos mudando a tecnologia, ou ditando as regras de mudanças de tecnologia, da tecnologia. Isso é verdade, né? Eu não tinha pensado por esse lado. Existe. É mais uma questão de escolha também, de qual lado nós vamos estar, né? Se nós vamos estar no lado que está ali também ajudando a moldar o algoritmo, a criar novas coisas, ou se a gente está ali só consumindo também, né? Isso faz uma grande diferença. É porque, assim, a IA, assim, a gente criou um mito como a IA fosse um ser supremo ou divino, que apareceu do nada e que veio para trazer luz a todos os seres viventes, né? Mas aí é um algoritmo. E dizimar alguns também, né? Dizimar alguns seres, algumas profissões, mas não é isso. A IA é um algoritmo, assim como tem um algoritmo dos buscadores na internet, dos mecanismos de busca, a IA também é um algoritmo, só que ela funciona de uma maneira, ela foi arquitetada para funcionar de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem que pensar que
digamos assim, é o mundo se adequando a uma nova tecnologia. A tecnologia mudou, a gente vê possibilidades de aplicação novas, a gente muda o nosso jeito de pensar, de agir, como é que isso pode estar contribuindo para a gente, né? E aí a gente decide se vai usar ou não, né? Se a gente vai, ou como é que a gente vai empregar, de uma maneira mais intensa ou menos intensa, né? E acho que a IA veio de uma maneira inteligente também, até para ajudar a clarificar essa situação na mente do usuário e das pessoas, porque todo mundo, para entender um pouquinho como é que esses algoritmos nos mecanismos de busca funcionam, né? Acho que a gente tem que parar para pensar, por que será que eu gosto de assistir K-pop e toda vez que eu abro meu Facebook tem lá o Demon Hunters lá, que a banda lá tocando lá o tempo todo. Por quê? Porque aquilo o algoritmo identificou que aquilo é uma área de interesse, quanto mais tempo eu ficar logado, mais possibilidade de vender e apresentar produtos e serviços para mim essa empresa tem. Então eu vou apresentar, ele vai me mandar conteúdo relativo à minha linha de interesse. Agora, se eu parar um pouquinho para procurar coisas diferentes da minha linha de interesse, ele vai apresentar coisas diferentes também para você. Sim, isso depende muito de como a gente vai conduzir isso, né? A próxima afirmação. Conteúdo bom se vende sozinho, ou seja, não precisaria de tráfego pago. Mito ou verdade? Olha, eu estou muito tendencioso a falar que eu concordo com essa afirmação, né? Mas isso não é verdade, né? E também o conteúdo bom, ele apresenta um bom produto e um bom serviço, né? Eu acho que quando a gente fala de vendas, e você colocou o tráfego pago relacionado a conteúdo, eu acho que fazendo uma relação com o crescimento orgânico e com o crescimento alavancado, né? Eu acho que um complementa o outro, né? A gente tem, não só tecnologicamente falando, a gente que lida com TI, com tecnologia todos os dias, a gente vê que os algoritmos se beneficiam muito do orgânico, quando a gente fala de tráfego pago. CPC diminui, CLT melhora, LTV melhora, tem uma série de benefícios, né? Mas quando a gente fala de marketing, né, a gente pensar que uma ação isolada vai resolver o problema de uma empresa, isso não é verdade, né? Você tem que ter um mix de ações, e está mais do que provado, tem milhões de cases, experiências que o tráfego pago completa o SEO completa o tráfego pago. Ambos trazem benefício um para o outro, né? Então, eu acho que o que precisa agora é um equilíbrio, né? As pessoas, a gente passou praticamente uma década, ou a última década, olhando muito para o tráfego pago porque era uma solução mais fácil, né? E nós seres humanos, a gente entra numa zona de conforto e a gente vai porque é mais fácil. Deu resultado, então vamos replicar isso, né? Aquele ditado que time que está ganhando não se mexe, né? Então ele está ganhando, mas só isso ficou insustentável, né? Porque ele funciona, vai funcionar sempre. Mas as pessoas hoje estão procurando mais sentido para suas compras, para suas vendas, para os seus relacionamentos. E não é só relacionamento de pessoas, são relacionamentos comerciais também. Eu quero entender por que eu tenho que comprar daquela empresa, por que não da empresa B. Por que eu vou tomar Guaraná Antártica e não vou tomar Baré Cola, sei lá, né? Uma outra marca do mercado. Porque esse Guaraná aqui ele é mais natural, tem menos isso, tem menos aquilo, tem menos conservante, né? Eu gosto que ele patrocina uma equipe XYZ, ele mostra isso, coaduna com valores que eu defendo, que eu pratico. Então, eu acho que um trabalho complementa o outro. Bacana, eu concordo, viu? Porque a gente acaba criando essa responsabilidade no conteúdo, mas às vezes o próprio lugar ali, a própria plataforma ainda não foi treinada, né, o suficiente para entregar. Então, às vezes você alavancando, você consegue levar isso para o público, né, que realmente é interessado. Então, eu acho que faz parte, sim, não é errado usar, não. A próxima, branding é só design. Eu acho que uma das menores partes do branding é o design, né? A gente tem uma série de conceitos e valores por trás, que o designer é o resultado de uma estratégia desenvolvida, né? E ele está ali pau a pau com o conteúdo, né? Eles têm que se comunicar, o conteúdo tem que falar com a imagem tem que falar com o conteúdo, né? Então, branding está longe de ser só imagem, né? Eu acho que a imagem, ela é como é que eu posso dizer? O resultado final. Depois de um longo processo, aí aparece a imagem, né? Assim, quando a gente participa de um processo criativo, de uma marca nova, de um cliente novo, vai desenvolver uma marca. A última coisa que a gente faz, que a gente apresenta, é a imagem, né? A gente parar para ver historicamente, o símbolo da Nike lá evoluiu, mas assim, até ser aquele símbolozinho isolado que todo mundo conhece só de bater o olho, demorou anos de
de ações comerciais e estratégia para as pessoas chegarem naquela simplicidade e entender que aquele símbolo é a Nike, né? Tem um banco também que você faz um sinalzinho, tal, que você demorou muito tempo, é um conceito por trás, assim, muitas ações comerciais, muita estratégia por trás daquela ação, daquela imagem, né? Que é uma imagem dinâmica. É um vídeo, mas é uma imagem dinâmica, não é uma imagem estática. Então, a resposta é não. Branding não é só imagem. Imagem é uma parte importante, mas é uma parte do brand. Muito obrigada por isso, viu? Muito bom. Os algoritmos decidem quem tem sucesso. Assim, né, os algoritmos decidem quem tem sucesso. Você está falando, deixa eu entender, em relação a campanhas de marketing? Em relação às suas métricas mesmo, essas coisas são muito importantes para uma marca, assim, ou não é ela que vai definir o que é o sucesso para a marca? Não, eles são muito importantes, mas a gente não pode esquecer, aí já voltando para o teu tópico inicial, né, Bruna, que é a humanização, né? São pessoas que estão pensando, né, que conteúdo vai ser, que indicadores de performance, que KPIs vão ser utilizados, então não é ele que define, né? Eu acho que tem muito mais coisa que define, e quem define principalmente é a cabeça pensante por trás da estratégia, né? Que aí 90% são realizadas e idealizadas por seres humanos. Verdade. E a última, a IA torna a comunicação impessoal. A IA torna a comunicação impessoal. Depende do emprego dela. Depende muito do emprego, né? Se eu colocar a minha empresa, foi aquilo que a gente estava conversando sobre atendimento, um exemplo, por exemplo, se eu colocar toda a minha empresa só para a comunicação funcionar via chatbot, com uma IA lá bacana e super inteligente, super bem treinada tal, ela vai ser impessoal. E agora, se eu colocar uma IA até um certo limite, depois daqui para frente é um humano que atende, ou então eu coloco a IA para fazer um atendimento, né? Fica claro para o interlocutor que foi uma máquina, estava conversando com uma máquina, mas depois eu coloco uma mensagem de um ser humano, uma voz, uma mensagem de voz falando: obrigado por ter conversado com o meu chatbot, né? Se você tiver alguma dúvida adicional, por favor, sinta-se à vontade para me ligar. Se quiser uma conversa dirigida, pessoalmente, liga para mim. Tá? Então, assim, a IA, ela não torna impessoal. Agora, ela vai tornar impessoal se o emprego dela for excessivo. Né? Acredito que sim. Foi como a gente estava conversando no começo. Ela tem que ser um meio e não um fim. Ela tem que ser um complemento. Né? Algo que vai te ajudar a defender apresentar os seus valores, apresentar os seus conceitos, os seus diferenciais, mas ela não pode ser o final, a única coisa que vai servir para você, né? Que vai se comunicar principalmente com o teu público. Sim, bem legal, bacana, Felipe. E a última pergunta aqui para a gente encerrar é se você consegue nos dar algum panorama aí dos seus próximos passos com a Origin, quais são as próximas ideias de expansão, né, mantendo todo esse equilíbrio entre humanização e tecnologia, que são importantes. Quais seriam? Você pode revelar alguma coisinha para a gente? Olha, como um consultor estrategista da Origin, sim, a gente tem bastante coisas novas vindo por aí, a gente tem mais tecnologia vindo, né? A gente está trazendo, o objetivo da Origin é trazer para o mercado, né, digamos assim, o atendimento a uma necessidade que era latente, que está cada dia crescendo, que é essa questão de trabalhar a marca, de trabalhar o branding, mas de uma maneira associada à tecnologia. Né? Então, foram alguns anos de estudo, de planejamento e de desenvolvimento, então a gente desenvolveu algumas ferramentas para que isso realmente aconteça. Né? Então, o que a gente vai estar trazendo hoje é uma possibilidade a mais para o mercado e para as empresas se apresentarem para o mercado, se posicionarem de uma maneira eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Né? E de uma maneira que está caminhando para e passo com essas inovações que estão acontecendo hoje, essas mudanças que estão acontecendo. E não é só mudança de tecnologia, mudança de comportamento. As pessoas mudaram seu comportamento. Né? Então, quem percebeu isso saiu na frente. Muitas empresas perceberam, algumas não. Então, a gente veio para trabalhar também com essas empresas que não perceberam que o público, né, em geral, mudou o seu comportamento. Nós tivemos aí a pandemia, né? O comportamento das pessoas mudou drasticamente, né? Assim, a quantidade de pessoas que compram hoje na internet, a quantidade de ações comerciais que são feitas hoje na internet são absurdas, né?
Então, a gente está trazendo algumas soluções para o mercado de marketing digital, sim, né, para pessoas que querem construir marcas sólidas e robustas, com uma boa relação custo-benefício e de uma maneira complementar às suas estratégias. Tá bom, muito obrigada então, Felipe, por essa conversa. Nós teremos outras pautas muito importantes, mas eu acho que essa trouxe aquela luz também para os empresários que estão fazendo essa transição, né? Você está aí mostrando agora esse lado mais humano da Origin, está fazendo esse processo junto com eles, então provavelmente vai ser um bom exemplo, assim, vai conseguir ajudar as pessoas a passarem por isso também. Tá certo. Bruna, obrigado pela sua participação. Obrigada Para a você você. do outro lado da tela, esse foi o segundo episódio do Expresso Orange. Nós falamos aqui sobre humanização de marcas e se fez sentido para você, por favor, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe com aqueles que você acha que vai fazer algum sentido, algum interesse, tá? E lembre-se, toda semana uma nova viagem, um novo café e uma nova reflexão.